A vida seguia seu curso monótono, como as águas calmas do Douro em um dia nublado. Eu olhava pela janela da minha cozinha, observando as luzes da ribeira refletirem na superfície do rio. O cheiro de bacalhau grelhado das tasquinhas preenchia o ar, mas não havia sabor na minha rotina. O casamento, que um dia fora cheio de promessas, agora se resumia a diálogos mecânicos e silêncios desconfortáveis. Acordava cedo, preparava o café e me perdia em pensamentos sobre o que poderia ter sido. As conversas com meu parceiro tornaram-se previsíveis, e a paixão que antes nos unia parecia ter evaporado. Era como se estivéssemos vivendo em mundos paralelos, cada um preso em suas próprias frustrações e anseios não ditos. Naquela tarde, enquanto organizava livros na livraria Lelo, um convite inesperado chegou até mim. Uma amiga me chamou para uma festa em um bar na cidade. Inicialmente hesitei, festas não eram mais meu forte. Mas algo dentro de mim ansiava por mudança, por uma chispa que pudesse reacender a chama da vida. Cheguei ao bar ao entardecer, as luzes quentes criando uma atmosfera acolhedora. A música preenchia o ambiente com uma energia vibrante que eu não sentia há anos. Enquanto observava as pessoas dançando e rindo, uma onda de nostalgia me invadiu. Lembrei-me dos tempos em que sair à noite era uma aventura. Foi então que o vi. Ele estava encostado no balcão, com um sorriso fácil e olhar curioso. Um jovem convidado que parecia fora de lugar entre os demais. Algo nele me atraía como um imã, talvez fosse a juventude ou a espontaneidade que irradiava. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento, e ele sorriu para mim com uma expressão que parecia reconhecer algo familiar. O coração disparou em meu peito ao perceber a intensidade daquele instante. Era como se o tempo tivesse parado e tudo ao nosso redor desaparecesse. Mas logo a realidade se impôs. Eu era casada e ele era apenas um jovem desconhecido numa festa qualquer. Tentei desviar o olhar, mas não consegui evitar a curiosidade crescente sobre quem ele era e o que o trazia ali. A conversa fluiu naturalmente quando nos encontramos mais tarde perto da pista de dança, palavras simples tornaram-se promessas silenciosas entre nós. No entanto, havia sempre aquele peso no fundo da mente. As consequências de qualquer passo adiante poderiam ser devastadoras para a vida que eu conhecia. Enquanto dançávamos sob as luzes piscantes do bar, percebi que estava prestes a cruzar uma linha invisível entre o desejo e a responsabilidade. A música parou abruptamente quando nossos olhares se encontraram novamente. Havia algo mais profundo ali, uma conexão inexplicável que desafiava todas as normas estabelecidas na minha vida até então. E foi nesse momento de incerteza que senti meu mundo mudar para sempre. A música recomeçou, mas a atmosfera ao nosso redor parecia ter mudado. O calor da dança agora carregava um peso diferente, uma tensão palpável que pairava entre nós. Olhei para ele, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que me fez esquecer o resto do mundo. O barulho da festa se tornava distante, como se estivéssemos em uma bolha isolada. Você gosta desse lugar? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, quase um sussurro. Eu não sabia como responder. Não era apenas o local que me atraía, era a presença dele, a possibilidade de algo novo e excitante. É bonito, respondi vagamente, enquanto meu coração acelerava. Ele sorriu novamente, e isso me fez sentir uma mistura de alegria e medo. A ideia de um relacionamento secreto me assombrava. O que aconteceria se alguém visse? Se meu parceiro descobrisse? As consequências seriam devastadoras. Tentando afastar esses pensamentos, sugeri que fossemos para um canto mais tranquilo do bar. Ele concordou sem hesitar, e logo estávamos em um espaço isolado, longe dos olhares curiosos dos convidados. O ambiente tinha uma luz suave que realçava suas feições jovens e vibrantes. Você é diferente, ele disse de repente, olhando nos meus olhos com sinceridade. Não é como as outras pessoas aqui. Suas palavras me tocaram profundamente. Ninguém nunca havia notado essa parte de mim antes, a parte que ansiava por liberdade e aventura. E você?
O que faz aqui? Perguntei, tentando entender mais sobre ele. Ele hesitou por um momento antes de responder: estou buscando algo mais na vida. A profundidade de sua resposta ressoou em mim como um eco familiar. O tempo parecia parar enquanto conversávamos sobre nossos sonhos e frustrações. Era como se estivéssemos compartilhando segredos guardados há muito tempo. Mas logo o medo voltou a invadir meus pensamentos e eu estava ali, sozinha com um jovem que despertava sentimentos que eu não sabia mais como lidar. Em meio à conversa intensa, nossos rostos se aproximaram lentamente até que não havia mais espaço entre nós. E então aconteceu, nós nos beijamos. O mundo ao nosso redor desapareceu completamente, tudo que existia eram aqueles lábios tocando os meus de forma delicada e intensa ao mesmo tempo. O beijo foi breve, mas deixou um rastro de confusão em meu coração. Assim que nos afastamos, olhei ao redor nervosamente para garantir que ninguém tivesse visto aquele momento imprudente. Para minha surpresa, vi um amigo meu observando à distância, sua expressão carregada de curiosidade e preocupação. A realidade começou a se instalar novamente enquanto tentava processar o que acabará de acontecer. A adrenalina ainda pulsava em minhas veias quando percebi as implicações daquele ato impulsivo, não apenas para mim, mas também para ele e para todos os envolvidos em nossas vidas. O amigo continuou a me observar enquanto eu tentava agir normalmente, forçando um sorriso nervoso enquanto conversávamos sobre trivialidades sem sentido. Mas por dentro eu estava em conflito, sentia-me viva pela primeira vez em anos e ao mesmo tempo aterrorizada pelas consequências do meu desejo. A festa continuou ao meu redor, mas tudo parecia distante agora, uma cena de filme na qual eu tinha perdido o controle da narrativa da minha própria vida. Como seria lidar com isso no dia seguinte? O calor da festa parecia aumentar enquanto eu tentava manter a compostura. A música envolvia o ambiente, mas minha mente estava em outro lugar. A presença dele era como uma chama que iluminava a escuridão da minha vida. O olhar que trocamos antes ainda queimava na memória. Nossos lábios se encontraram, e isso me deixou em um estado de confusão deliciosa. Conversei com ele sobre arte e sonhos, revelando mais do que eu imaginara. Ele falava com paixão, seus olhos brilhando ao descrever suas aspirações como artista. Cada palavra dele me atraía mais, mas a culpa começava a se infiltrar em meus pensamentos. Estava traindo meu parceiro, um homem que conhecia há décadas. O peso dessa traição pesava sobre mim como uma âncora. Você não tem medo de arriscar? Perguntei, tentando entender seu ponto de vista. Ele sorriu, um sorriso cheio de confiança juvenil. Viver é arriscar, respondeu ele. E eu prefiro tentar do que me conformar. Aquela frase ressoou em mim, ecoando as frustrações que guardava por tanto tempo. Olhei ao redor da festa, as luzes piscando e os risos ecoando, mas tudo parecia distante. O amigo ainda nos observava de longe, e isso me deixou inquieta. O que ele pensaria se soubesse? A ideia de ser descoberta era aterrorizante, mas havia algo libertador em me permitir sentir essa nova emoção. A conversa fluiu naturalmente entre nós enquanto buscávamos um canto mais isolado da festa para escapar do olhar curioso dos outros convidados. Ali, longe das distrações e julgamentos alheios, nossas almas pareciam se conectar de forma profunda. Você já pensou em expor seu trabalho? Perguntei, intrigada com sua paixão pela arte. Sim, disse ele com um brilho nos olhos. Mas é difícil encontrar o espaço certo. Sua sinceridade tocou-me, ele não era apenas um jovem atraente, mas alguém com sonhos reais e desafios. Naquele momento, percebi que a vida não deveria ser apenas sobre obrigações e compromissos vazios. Era sobre se permitir sonhar novamente e buscar aquilo que realmente faz o coração vibrar. Enquanto conversávamos sobre o futuro e as incertezas da vida, uma onda de alegria começou a substituir a culpa que me consumia. Eu queria viver aquele momento intensamente, mesmo sabendo das consequências potenciais. Era como se cada segundo estivesse sendo gravado em minha memória.
Mas então algo mudou no ar quando ouvi passos se aproximando rapidamente de nós. Meu coração disparou ao perceber que o amigo estava vindo em nossa direção. Olhei para o jovem ao meu lado, ele também percebeu a mudança na atmosfera. Precisamos voltar, sussurrei nervosamente. Ele assentiu com a cabeça, mas antes que pudéssemos nos mover para longe daquele canto isolado, nossos olhares se cruzaram novamente com intensidade renovada. E ali estava eu, dividida entre dois mundos, o passado seguro e a promessa incerta do futuro. A pressão aumentava à medida que nos aproximávamos da multidão novamente. A adrenalina pulsava nas veias enquanto tentávamos agir normalmente diante dos outros convidados. Ao final daquela noite tumultuada, quando finalmente conseguimos escapar da festa e das expectativas sociais, senti uma mistura de alívio e ansiedade ao mesmo tempo. Passamos a noite juntos. Mas sabia que as consequências desse ato estavam apenas começando a se revelar na manhã seguinte. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, criando um jogo de sombras no quarto. O cheiro do café fresco invadia o ar, mas a sensação de euforia da noite anterior ainda pairava em mim. Passamos a noite juntos. O calor do seu corpo ao meu lado era um lembrete constante da decisão que havia tomado. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. A última coisa que queria era estragar aquele momento com dúvidas ou preocupações. Olhei para ele adormecido, a expressão serena no rosto jovem. Um sorriso involuntário surgiu ao lembrar das risadas compartilhadas e dos sussurros cúmplices que trocamos. Mas o mundo real não tardaria a me chamar de volta. A rotina e os compromissos estavam à espreita, prontos para invadir minha bolha de felicidade. Enquanto preparava o café, uma onda de culpa me atingiu como um balde de água fria. Como poderia ter abandonado tudo por um instante de paixão? As lembranças do meu casamento e da vida que construí estavam gravadas em cada canto daquela casa. O toque do meu celular interrompeu meus pensamentos. Era uma mensagem de uma amiga, perguntando sobre a festa na noite anterior. Você se divertiu? Ela não fazia ideia do que realmente aconteceu. Senti um frio na barriga ao ponderar se deveria ser honesta ou manter o segredo. Decidi ignorar a mensagem por enquanto e voltei para o quarto, onde ele ainda dormia tranquilamente. A luz suave do dia iluminava seus traços delicados, e eu me peguei admirando-o mais uma vez. Tinha certeza de que aquela atração era mais do que um simples capricho, havia algo profundo ali. No entanto, o telefone tocou novamente, desta vez com uma chamada direta. Era meu parceiro, preocupado com meu atraso para o café da manhã habitual. A pressão aumentou instantaneamente e eu precisava agir rápido e decidir como lidar com essa situação. Estou saindo, murmurei para ele enquanto tentava manter a calma na voz. Ele abriu os olhos lentamente, confuso, mas sorriu ao ver minha expressão nervosa. Está tudo bem? Perguntou com uma voz sonolenta. Sim, respondi rapidamente, sem querer entrar em detalhes sobre o que estava acontecendo. Enquanto me vestia, uma ideia inquietante começou a se formar em minha mente. E se alguém soubesse? O olhar atento dos amigos na festa ainda estava fresco na memória. Percebi que poderíamos ter sido vistos juntos naquele canto isolado. Saí apressada do apartamento, tentando esconder a ansiedade crescente dentro de mim. As ruas do Porto estavam começando a ganhar vida com os primeiros raios de sol e as pessoas indo para seus compromissos diários. O aroma familiar das tasquinhas misturava-se ao som distante das vozes animadas. Ao chegar à minha casa, encontrei meu parceiro já à mesa esperando por mim, e seu olhar questionador fez meu coração acelerar. Ele percebeu algo diferente em mim e isso me deixou inquieta. Você está estranha hoje, disse ele com desconfiança enquanto servia o café. Tentei sorrir normalmente, mas não consegui evitar que uma onda de nervosismo tomasse conta de mim. Só estou cansada, menti. A conversa seguiu adiante, mas minha mente estava longe dali, pensava nas consequências desse relacionamento secreto e como isso poderia mudar tudo em minha vida.
Então ouvi um ruído no corredor, a porta se abrindo lentamente, e meu coração parou por um instante quando vi que entrava uma amiga íntima que não esperava ver tão cedo pela manhã. Oi? Desculpe interromper, ela disse casualmente, mas sua presença trouxe consigo um turbilhão de perguntas não ditas e olhares curiosos. O peso da verdade estava prestes a desmoronar sobre mim em questão de segundos. O ambiente ao meu redor parecia ter mudado, como se a festa continuasse, mas eu estivesse presa em uma bolha. O sorriso dele ainda ecoava na minha mente, mas agora havia um peso que não conseguia ignorar. A mensagem anônima que recebi me fez hesitar. O que ela significava? Era um aviso? Uma ameaça? As palavras escritas não saíam da minha cabeça, e a ideia de ser descoberta me consumia. A vida cotidiana tornou-se uma dança estranha entre dois mundos. Durante o dia, eu era a esposa dedicada, cumprindo com as obrigações e sorrisos ensaiados. À noite, tornava-me outra pessoa, cheia de desejos e sonhos que pareciam impossíveis. O contraste era avassalador. Em cada conversa com meu parceiro, sentia a culpa se acumulando como um peso insuportável em meus ombros. Certa noite, após um dia particularmente cansativo, decidi sair para espairecer. Caminhei pela ribeira do porto, as luzes refletindo no Douro parecendo dançar em sintonia com meu coração agitado. O cheiro do bacalhau grelhado das tasquinhas preenchia o ar e me lembrava das coisas simples que sempre amei. Mas agora tudo parecia diferente, ou até mesmo os sabores tinham perdido seu encanto. Foi então que o vi novamente. Ele estava sentado em uma mesa de um bar próximo, rindo com amigos e parecendo à vontade no mundo que eu havia deixado para trás. A atração ainda estava lá, pulsando como uma chama viva dentro de mim. Senti um impulso irresistível de me aproximar, mas a mensagem anônima ainda pairava sobre mim como uma sombra. Oi, disse ele quando me viu, o brilho nos olhos revelando um misto de surpresa e alegria. Oi, respondi timidamente, sem saber como continuar. As palavras pareciam insuficientes para expressar o turbilhão que sentia. Você está bem? Parecia pensativa, ele comentou, seu olhar preocupado fazendo meu coração disparar. É só, muito acontecendo, murmurei, tentando esconder a confusão interna. Ele inclinou-se mais perto e sussurrou, se precisar conversar sobre algo, estou aqui. Havia algo genuíno em sua voz que me fez querer contar tudo. Mas antes que pudesse responder, percebi algo estranho no ar. Um amigo dele nos observava de longe com uma expressão curiosa. O medo tomou conta de mim novamente, o segredo poderia estar prestes a ser descoberto. Vamos dar uma volta, sugeri, buscando escapar daquela situação desconfortável. Enquanto caminhávamos pelas ruas iluminadas do porto, ele começou a falar sobre seu trabalho como artista. Revelou um talento inesperado para a pintura e escultura que eu nunca soubera antes. As palavras fluíam dele como se cada história contada fosse uma janela aberta para sua alma criativa. Mas conforme ele falava sobre suas aspirações e desafios passados, percebi que havia mais em sua vida do que eu imaginara. Havia cicatrizes invisíveis que moldavam sua visão de mundo e seus relacionamentos. Isso me fez refletir sobre minha própria vida, o quanto estava disposta a arriscar por algo tão incerto. A tensão aumentou quando voltei para casa naquela noite. A imagem dele ainda estava clara na minha mente enquanto tentava ignorar os olhares questionadores do meu parceiro. A dúvida começava a corroer minha determinação, seria possível viver assim por mais tempo? Acordei naquela manhã com um peso no peito. O sol filtrava-se pelas cortinas, mas a luz não conseguia dissipar a nuvem de incertezas que pairava sobre mim. O convite para a exposição de arte estava na mesa, um lembrete do que poderia ser, mas também do que estava em jogo. A ideia de vê-lo expor suas obras me enchia de expectativa e medo. Enquanto me preparava para o dia, a discussão da noite anterior ainda ecoava em minha mente. Meu parceiro havia notado algo diferente em mim. Você está distante, ele dissera, e eu não soubera como responder.
A verdade era que eu estava dividida entre dois mundos, cada um puxando-me em direções opostas. A estabilidade de uma vida conhecida e a incerteza vibrante de uma nova paixão. O dia se arrastou até que finalmente cheguei à livraria onde costumávamos nos encontrar. As prateleiras repletas de livros pareciam testemunhas silenciosas da minha confusão interna. Ele ainda não havia chegado, e a espera aumentava minha ansiedade. Quando ele apareceu, com seu sorriso despreocupado, tudo parecia se alinhar momentaneamente. Você está pronta para a exposição? Perguntou ele, os olhos brilhando com entusiasmo. Estou, só um pouco nervosa, confessei, tentando esconder meu tumulto interior. Vai ser ótimo. As pessoas precisam ver o que você me ajudou a descobrir, respondeu ele com sinceridade. Essas palavras aqueceram meu coração, mas também trouxeram à tona outra preocupação. Como seria se alguém nos visse juntos? A ideia de ser descoberta me deixava inquieta. O mundo ao nosso redor parecia tão pequeno e cheio de olhos curiosos. Naquela noite, enquanto nos dirigíamos à galeria, o ar estava carregado de expectativa. As luzes da ribeira do porto refletiam no Rio Douro como as promessas não ditas que pairavam entre nós. Ele falava sobre sua arte, suas esperanças e sonhos, e cada palavra dele era como um convite para mergulhar mais fundo nesse novo mundo. Mas assim que entramos na galeria, o clima mudou abruptamente. No meio da multidão animada e das conversas alegres, vi uma amiga antiga do meu parceiro. Seu olhar cruzou o meu por um breve momento antes que ela se virasse para falar com alguém ao lado dela. O pânico tomou conta de mim, e seria possível que ela tivesse notado algo. Vamos ficar juntos aqui, sugeria ele enquanto tentava manter a compostura. Ele assentiu, mas percebi que sua expressão havia mudado também, uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. A exposição foi um sucesso para ele, e sua arte atraiu muitos olhares admirados e elogios sinceros. Mas mesmo assim, eu não conseguia aproveitar plenamente aquele momento. A presença da minha amiga pesava sobre mim como uma nuvem escura prestes a desabar. No final da noite, quando finalmente conseguimos nos afastar da multidão, ele segurou minha mão e disse: "Foi especial ter você aqui comigo." "Mas será que podemos continuar assim?" perguntei hesitante. A resposta dele ficou presa na garganta quando vi minha amiga se aproximando novamente. "Oi? Que surpresa ver você aqui", disse ela com um sorriso intrigante. Meu coração disparou, ela sabia mais do que deixará transparecer? O segredo começava a escapar das minhas mãos como areia fina entre os dedos. A tensão no ar era palpável, como se o universo estivesse prestes a desabar sobre mim. A amiga se aproximou, e seu olhar curioso me fez sentir exposta. "Você parece diferente", comentou, com um sorriso que não escondia a suspeita. Eu sorri de volta, mas a sensação de culpa crescia dentro de mim. "É só o clima da festa", respondi, tentando desviar a atenção. Mas ela não se deixou enganar. O olhar dela vagou para o jovem que estava ao meu lado, e eu segurei a respiração, temendo que ela percebesse o que havia entre nós. A música ao fundo parecia mais alta agora, como se estivesse amplificando minha ansiedade. O jovem me lançou um olhar cúmplice, e meu coração disparou novamente. Ele sabia que eu estava em uma encruzilhada, e a pressão aumentava. "Vamos dançar", ele sugeriu, quebrando o silêncio tenso entre nós. Eu hesitei por um momento, dançar significava expor ainda mais nosso segredo. Mas a vontade de sentir sua presença próxima era maior do que o medo das consequências. Enquanto dançávamos, cada movimento parecia nos aproximar mais. A música envolvia nossos corpos como uma onda suave, e por um instante, esqueci tudo ao meu redor. O mundo se resumia apenas a nós dois. "Não podemos continuar assim", murmurei em meio à dança. Ele sorriu levemente, mas não respondeu. A incerteza pairava entre nós como uma sombra. Após alguns minutos, decidi me afastar um pouco para respirar. O ar fresco da noite me deu um momento de clareza.
Olhando para as luzes refletidas no Douro, percebi que minha vida estava em uma bifurcação perigosa. Você está bem? Ele perguntou ao se juntar a mim na beira do rio. Sua preocupação era genuína e isso me tocou profundamente. Estou só pensando, respondi lentamente. Sobre tudo isso. Ele assentiu com compreensão e pegou minha mão suavemente. Nesse instante, vi uma oportunidade de abrir meu coração sobre as dúvidas que me atormentavam. Eu tenho uma vida, responsabilidades, comecei a dizer. Ele interrompeu. E você não merece ser feliz? Isso é só uma fase. Suas palavras ressoaram dentro de mim como um eco distante de meus próprios desejos esquecidos. A conversa fluiu naturalmente até que percebi que tínhamos atraído olhares curiosos dos convidados da festa. O medo começou a se infiltrar novamente em meus pensamentos, alguém poderia nos reconhecer. Decidi que era hora de voltar para dentro da festa antes que alguém notasse nossa ausência prolongada. Mas ao entrar na sala iluminada e cheia de risos, senti uma onda de nostalgia misturada com pavor. O jovem me puxou para dançar novamente, mas algo havia mudado em mim, e eu estava mais consciente das consequências do nosso relacionamento secreto. Cada movimento agora parecia carregado de significado e risco. Quando finalmente deixamos a pista de dança para buscar algo para beber, ouvi meu nome sendo chamado em meio à multidão animada. Era outra amiga minha, aquela que sempre tinha um jeito de saber demais sobre tudo. Oi? Você está tão radiante, disse ela com um brilho nos olhos enquanto olhava entre mim e o jovem ao meu lado. Meu estômago revirou, seria esse o momento em que todos os meus segredos seriam revelados? O sorriso dela carregava uma mistura de curiosidade e preocupação que eu não conseguia ignorar. As palavras dela ecoaram na minha mente enquanto tentava encontrar uma resposta adequada, é só a festa. Mas no fundo eu sabia, essa mentira poderia custar muito mais do que imaginava. E assim continuamos naquela noite vibrante sob as luzes da cidade velha do Porto, cada passo trazendo novas incertezas sobre o futuro do nosso relacionamento secreto e as verdades ocultas da minha vida cotidiana. A madrugada se aproximava e a cidade parecia adormecer, mas em mim havia um turbilhão. O peso da decisão pairava como uma nuvem escura. O que eu realmente queria? A segurança de uma vida previsível ou a emoção do desconhecido? Olhei para o jovem ao meu lado, seus olhos brilhando com uma intensidade que me atraía, mas também me aterrorizava. Naquela noite, ao caminhar pela ribeira do Porto, as luzes refletindo no Douro pareciam dançar em um ritmo que ecoava meu coração. Cada passo era um lembrete da escolha que fizera. Ele segurou minha mão, e um frio na barriga me fez hesitar. Ainda estamos juntos? Perguntou ele, sua voz suave cortando o silêncio da noite. Estamos, respondi, mas a incerteza estava estampada em meu rosto. O peso do segredo tornava tudo mais complicado. Um amigo meu havia olhado para nós durante a festa, e não consegui esquecer seu olhar inquisitivo. Isso me deixava inquieta. Naquela manhã seguinte, as consequências começaram a se desenrolar. Meu parceiro notou que algo estava diferente. Você está distante, disse ele, enquanto tomávamos café na varanda de casa. A luz do sol iluminava seu rosto de forma suave, mas eu não conseguia sentir nada além de culpa. Estou só cansada, menti, evitando seu olhar. O aroma do café misturava-se com o cheiro da manhã fresca, mas tudo parecia insípido agora. O telefone tocou e a mensagem que recebi fez meu coração disparar, precisamos conversar. Era dele. A simples frase carregava um peso imenso e eu sabia que não poderia ignorá-la por muito mais tempo. As palavras ecoavam na minha mente enquanto tentava manter uma expressão neutra diante de meu parceiro. No dia seguinte, fui à livraria Lelo para me distrair e pensar. A beleza do lugar sempre me encantou, mas naquele momento as prateleiras cheias de livros pareciam opressivas. As vozes admiradas ao redor apenas aumentavam minha sensação de isolamento. Lá dentro, encontrei um canto tranquilo e sentei-me em uma das mesas de leitura.
O jovem artista aparecia em meus pensamentos como uma sombra constante. Ele representava tudo o que eu havia perdido, a liberdade, os sonhos não realizados. Quando finalmente nos encontramos novamente, foi em um café próximo às caves de vinho do Porto. O aroma doce do vinho envelhecido preenchia o ar enquanto trocávamos olhares intensos. "O que você decidiu?", perguntou ele com uma expressão séria. "Não sei se posso continuar assim", admiti com dificuldade. A verdade era que cada vez mais sentia a pressão de escolher entre duas vidas distintas, uma cheia de segurança e outra repleta de incertezas emocionantes. Ele inclinou-se mais perto e sussurrou: "Eu quero você na minha vida." Aquela frase soou como uma promessa e um desafio ao mesmo tempo. A tensão entre nós crescia à medida que as horas passavam e o mundo ao nosso redor desaparecia lentamente. No fundo da minha mente, percebi que essa escolha poderia mudar tudo, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. E assim deixei escapar uma resposta silenciosa enquanto a cidade continuava sua rotina indiferente às minhas lutas internas. As luzes brilhantes do porto pareciam agora distantes e reais diante da profundidade da decisão à frente de mim, um abismo entre quem eu era e quem desejava ser.